A paz do Senhor, tudo bem? Você é meu convidado para separar um tempo diário com Deus todos os dias. Eu compartilho a leitura da palavra e a oração para fortalecer a tua fé. Siga o canal Um Tempo Diário com Deus. Levítico 27:14. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Deste modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restante até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor. Isso se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Neste mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de sua ovelha e de sua cabra já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro, mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para a destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte 1 de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, e separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro quanto o substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Estes são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Esses são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Eliasur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de
Zuridai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Isacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Aminadassai. Da tribo de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos das comunidades líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deste modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Isacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Isacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e família, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e família, totalizaram 40.500. Este é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Este é o número da tribo de Dan. Da tribo de Azer, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Este é o número da tribo de Azer. Da tribo de Naphtali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Este é o número da tribo de Naphtali. Moisés, Arão e os 12 líderes das tribos de Israel registraram estes nomes destes homens, todos incluídos
inclusos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens. Este total, porém, não incluía os clãs de levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo, e não conte os seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília, e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas desmontarão na hora de acampar, eles o armarão novamente. Quando a pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executado. Os israelitas acamparam de acordo com suas divisões de uma área designada por suas bandeiras. Os levitas, por sua vez, acamparam ao redor do tabernáculo da aliança, para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. E é responsabilidade dos levitas montar, guardar ao redor no tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o que o Senhor havia ordenado. Permaneça na presença. Deus já está cuidando de tudo.